E aí, tudo bem? Vocês sabem que uma das minhas bases de atuação é a questão da reciclagem. Por aqui, sempre divulgo o trabalho de catadores, cooperativas e empresas conscientes. E por isso, tenho o enorme prazer de trazer hoje para vocês uma convidada muito especial que vai nos contar um pouco sobre o aplicativo Cataqui, que tem a função de conectar catadores de materiais recicláveis com a sociedade. Bom, prazer conhecê-lo, Breno. Eu sou Elissa, agora conversando, né? Uhum. Eu trabalho na área de relacionamento e parcerias do PIMP Mais Carroça como um todo. E também, né, dentro do PIMP existe o Cataqui, que é um dos programas que a gente trabalha. Então, assim, você me trazendo um pouco a realidade aí de Aracaju, que não tem catadores cadastrados, eu conheço algumas formas de mudar esse cenário. E todas envolvem engajamento. Engajamento de diferentes públicos e também, de certa forma, pode contar com a gente sobre isso. Não seria uma ação, por exemplo, que precisa começar do zero. Né? A gente tem já embaixadores, voluntários, pessoas de algumas áreas, e tem uma pessoa, inclusive, que trabalha bastante ali na região norte e nordeste, que conhece bastante. A gente tem uma filial em Pernambuco, então ela também poderia ser uma pessoa envolvida, né? Então isso é tranquilo assim. O que é importante falar? Primeiro, conhecendo que são dois públicos dentro desse aplicativo, a gente tem catadores, cooperativas, pontos de entrega voluntária, etc. E do outro tem um cliente, tem um usuário. Você sabe que hoje em dia as pessoas uberizaram relações, né? Então, se esse usuário baixar esse aplicativo e não encontrar um catador, ele não volta mais. Diferente de você que já tem um olhar social um pouquinho mais, que entende que são processos, enfim, etc. Então, a gente sempre fala com prefeituras, com organizações, com parceiros, para começarem por um outro público de cadastro, que são os catadores. Como que isso pode ser feito, né? Então, normalmente, como que a gente faz? A gente faz uma divulgação com voluntariado nosso local, para localizar catadores autônomos, a princípio, abordarem eles nas ruas, e aí para essa abordagem tem aí alguns materiais já todos gravados em vídeo, que é para qualquer pessoa entender como fazer. Algumas técnicas do tipo, se é um catador de carroça, fala para a gente que você vai fazer isso, que a gente manda a faixa refletiva, manda a camiseta do PIMP, que aí você tem uma desculpa para abordar ele na rua. Né? Então, tem maneiras de você se aproximar para quebrar um pouco essa questão. Explica o que é o aplicativo, explica qual é o potencial dele, não significa que ele já vai começar a ter uma renda e que vai ter clientes por enquanto, não, existe um trabalho ainda de mobilizar os catadores para se cadastrarem. E é importante também uma sensibilidade muito grande nessa abordagem dos catadores, quando é por voluntários, que a gente toma muito cuidado, primeiro entenda se ele tem celular ou se ele não tem celular. Por quê? Mas aquele que não tem celular, a gente precisa ter esse cadastro, de alguma forma. Então, esse catador fica em tal lugar, em tal região, trabalha com tal ferro velho. O ferro velho é a melhor referência de como encontrar esse catador. Por quê? Porque a gente faz campanhas de captação de celulares usados com empresas, com parceiros. Então, quando a gente tem esses nomes, a gente consegue atender esses catadores nesse sentido. Então, a gente não está excluindo ninguém numa abordagem. Né? A gente está potencialmente conseguindo nomes para receber celulares e potencialmente a gente já está fazendo o cadastro dele. O catador topou, tem celular. O voluntário sabe como faz o cadastro, porque a gente tem materiais também que em 3 minutos qualquer um consegue fazer. Só precisa ter um celular com internet. Né? E aí tem várias dicas ali dentro. Então, um dos grupos de atuação é por voluntariado. O segundo grupo é a própria assistência social, UBSs e abrigos, que são equipamentos públicos que atendem esses catadores. Quando um desses equipamentos tem a abertura de apresentar para o catador o cataqui, a gente envia material para que essas pessoas consigam fazer isso. Então, por exemplo, o aplicativo não tem finalidade de lucro, a gente não ganha nada com isso. É um instrumento que pode, aquele cidadão que passa por aquele equipamento, aumentar a renda dele. Sim. É nessa linha que a gente conversa. Topou, a gente manda. Desculpa, pode perguntar. Não, só para contextualizar um pouquinho, mas termina aí, só para explicar um pouquinho como funciona o Cataqui para quem não conhece. Tá bom. Tá? Achei que. Não, é porque tá bom, perfeito. Perfeito. Então, voltando alguns minutos, o Cataqui é uma plataforma que tem por 2 objetivos. É uma plataforma, um aplicativo
que tem dois grandes objetivos: aumentar os índices de reciclagem do Brasil e aumentar a renda dos catadores, cooperativas e todos esses atores da reciclagem que se cadastram nessa plataforma. Hoje a gente tem aqui de catadores autônomos cerca de 4.000 catadores cadastrados no Brasil inteiro. No ano passado, e esse número está atualizado porque a gente teve que fazer uma nova grande limpeza do banco de dados, né, porque a gente fez o programa Renda Mínima para os catadores e a gente teve que entrar em contato com eles para pedir novos dados. Uhum. E aí todo ano a gente faz isso por algum motivo. Esse ano foi por causa do Renda Mínima. Então já era para estar um número bem maior, mas muitos perderam o número, trocaram, enfim. Então a gente fez uma limpeza, ele está limpinho agora o banco, né? Então tem cerca de 4.000 catadores. Como que funciona? A pessoa baixa o aplicativo, é um mapa, né, que mostra na sua volta se tem catador de carroça, se tem catador de carro, se tem cooperativa, e aí é só você clicar e fazer a conexão direta com esse catador. Por que você faria, né? Primeiro porque 6% das ruas tem coleta seletiva, então a gente tem um público aí de 94% de pessoas que não tem como reciclar. Mesmo que você separe, a coleta seletiva não passa. Então, existe aí uma demanda para isso. Uma segunda pessoas como, por exemplo, eu faço uma reforma em casa. Se eu gero entulho, por exemplo, eu vou ter que pagar por uma dessas empresas que tem essas caixonas que ficam na rua, sabe? Eu esqueci o nome disso, é tipo... As caçambas. Caçamba, lembrei. Isso. Você paga ali de 300 a 500 reais para fazer a alocação de uma caçamba dessa, dependendo da cidade que você está. E para o catador, essa prestação de serviço de coleta de entulho para ele é muito interessante e é importante. Então, ele cobra normalmente ali 10 reais o saco, normalmente dá 100, 150, 200 reais no máximo, dependendo da quantidade de entulho. Então, enquanto plataforma, a gente também incentiva os usuários a entenderem que o catador não é pago só pelo material, o material não paga o serviço de um catador. Né? Isso é muito importante. Acho que, não sei se todos que estão ouvindo a gente conhecem com profundidade o tema, mas é importante entender assim, se nas prefeituras o segundo maior orçamento delas é a gestão de resíduos, e desse orçamento nem 6% contempla a coleta seletiva, significa então que tudo isso está sendo enterrado, são 10 bilhões por ano, esse é um ponto. O segundo ponto é que essas que são contratadas para fazer a coleta do lixo normal, vamos dizer assim, o orgânico, residencial, elas não recebem por quanto elas coletam, elas recebem pela prestação de serviços de coleta. Então, muitas vezes as pessoas não entendem e falam assim, nossa, mas eu estou dando aqui 10 latinhas para o catador, por que ele não vem pegar? Porque esses 10 latinhas não vão gerar nem 30 centavos, talvez ele tenha que mudar a rota dele para passar para pegar. Quer dizer, a gente faz um trabalho grande também de sensibilização das pessoas entenderem que tudo que elas fizerem, e que um catador faz para elas, tem, no fundo, uma prestação de serviços que tem que ser negociada entre o catador e o usuário. Vocês têm uma média então, esse é um trabalho. E gira em torno de quanto? Você tem uma média e gira em torno de quanto essa negociação? Tem uma estimativa? Depende de cada serviço. Depende de cada serviço. E às vezes é zero, porque o catador já ia passar naquela região e ele acaba falando para a pessoa que ele pega. E quem faz a negociação é o catador direto com o usuário, com o cliente. Então, é difícil para a gente. O que a gente sabe é isso, 10 reais por entulho, às vezes 50 reais para pegar um armário, um sofá que não tem mais utilidade nenhuma e precisa ser levado para um ecoponto ou para um ponto de descarte adequado. E aí, tudo isso é uma negociação direta entre você, o usuário do aplicativo, e o catador que você está conversando. E quando você conversa, você pode conversar por WhatsApp ou pelo telefone normal, né? Essas informações estão disponíveis ali pelo app. E a gente pode cadastrar tanto cooperativas como os catadores? Pode cadastrar os dois. Em breve, e aí a gente já está com algumas etapas de desenvolvimento, a gente lançou esse ano a versão 2.5 e a gente vai para a versão 7, por incrível que pareça, a gente pulou algumas coisas, que vai ser a calculadora de impacto, então, quais materiais têm sido reciclados, em qual valor médio, enfim, até Brasil isso já é uma demanda muito grande de tecnologia, inclusive falando com catadores, né? Então tem um trabalho aqui que a gente está fazendo,
E uma ideia futura é colocar os poluidores aí dentro, porque a gente tem hoje cerca de 400 mil usuários, que são consumidores de marcas que não estão fazendo aí a sua responsabilidade na logística reversa. Então, a gente também quer mapear quais são esses materiais que não estão sendo feitos o material da forma correta. Então, é mais ou menos esse universo que a gente está trabalhando, assim, pensando para os próximos passos. Não, bacana. Aqui em Aracaju, acho que no Nordeste todo, a gente tem um problema que é a questão das carroças movidas à tração animal, né? Não é uma... Acho que, não sei se é um tema que é pertinente para o aplicativo, mas eu acho que talvez você já tenha encontrado essa realidade em algumas cidades. Bastante. Queria saber como é que vocês lidam com isso. A tração animal, para nós, enquanto organização, ela gera, inclusive, mais críticas do que a tração humana. Então, sempre que a gente posta uma foto, é sempre um grande dilema. O que a gente entende enquanto organização é que são realidades distintas, são maneiras diferentes, e cada territorialidade também tem um olhar que precisa ser dialogado entre quem já faz a reciclagem, que são esses catadores, a prefeitura e todos os outros atores que é a sociedade, para chegarem num comum acordo. Nós não acreditamos em soluções simples para um problema complexo como esse, né? Então, por exemplo, agora o Rio Grande do Sul acabou de começar a aplicar uma lei que proíbe a circulação de carroças na rua. O que eles estão querendo dizer com isso, né? Primeiro, não vai ter mais reciclagem, porque 90% são os catadores que fazem, e não existe nenhum plano ali solucionando essa questão. Segundo, você tem ali 200, 300 mil trabalhadores que nem sequer foram comunicados de uma forma a pensar num processo de falar de capacitação, produtividade, ou que seja de cooperativismo, ou que seja entender que isso é uma realidade. E que essa carroça vai entrar em locais e regiões que nenhum outro caminhão vai entrar. Então, você tem que pensar em alternativas, não olhando essa questão de forma simples. A gente, por exemplo, desenvolve já há 2 anos um projeto com o Instituto Clima e Sociedade, esse ano com a Nestlé, e também com mais um parceiro que está entrando agora, não vou divulgar o nome ainda, que é pensar em protótipos regionais, territoriais, para uma adaptação para transformar a carroça numa tração com energia renovável. A gente entende que isso é uma solução mais próxima do catador da realidade brasileira do que necessariamente acaba, se exclui, tira quem sempre fez sustentabilidade na prática agora, né? Sim. E vamos nós resolver o problema, enfim. Eu acho que, e para fazer isso, a gente tem conversado com os catadores. E chegamos à conclusão já que não é uma carroça nova. Sim. É usar exatamente a carroça com uma pequena adaptação. Então, tem caminhos para solucionar todas essas questões. Algumas cidades estão usando as bicicletas, né? Que tentaram substituir a tração animal por bicicleta. Alguns catadores se adaptaram, outros não. E tem questão geográfica, né? Sim. Aqui em Aracaju a gente tem a vantagem que a cidade é bem plana. Legal. Então acho que talvez funcionasse bem, mas tem que dialogar com eles mesmo para saber a realidade de cada um, né? Então, a carroça aqui, a Nestlé entrou com os triciclos elétricos. Eu posso te mandar alguns materiais, enfim. O que a gente conversa bastante com o poder público é trazer a realidade de catador. Sim. Eu não quero doar isso. Isso é um instrumento de trabalho que a gente quer que o catador possa ter acesso. E que a gente facilite isso. Então, se uma carroça hoje é vendida aqui em São Paulo a R$900, não adianta a gente colocar um protótipo de triciclo elétrico ou carroça elétrica acima disso. Sim. Se eu não facilitar o acesso. Então, a nossa primeira carroça chegou em 2000. E agora o trabalho é chegar em pelo menos a menos de 900. E quando chegar, entra essa questão de microcrédito, com quem que a gente vai falar para fazer. E depois, quem conserta. Né? Porque teve muitos exemplos em Curitiba, inclusive, com os triciclos elétricos, que o problema foi que eles não tinham de consertar. E aí eles venderam, virou sucata. Sim, sim. Então, tem soluções nessa linha, mas precisa pensar em toda a cadeia. Entendi. E como é que, assim, por experiência de vocês, como é que o poder público nas cidades que vem dando certo, como é que funciona essa comunicação de vocês com o poder público e como eles podem ajudar, né? O poder público é quem mais pode ajudar, na verdade. Mas de que forma, assim?
Olha, antes de eu responder sua pergunta, Breno, eu vou fazer uma crítica bem. Nós não estamos vivendo um momento político favorável à questão de catadores e cooperativas. Esse momento favorável político aconteceu com a implementação ali em 2010 do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, com a inclusão de catadores. A partir dali, o lobby se eu comecei falando que a gente enterra 10 bilhões, eu tenho empresas interessadas nesse nicho. Eu tenho empresas com grande poder econômico e político, e lobby partidário, inclusive, atuando. Então, o poder público, de não atrapalhar, ele já ajudaria. E, nesse momento, ele está fechando cooperativas, está proibindo catadores de irem para a rua, está lançando... Então, assim, eu me sinto um pouco decepcionada, mas vendo que a pergunta vem numa direção de olhar para o futuro, que as prefeituras facilitem, primeiro, a aplicação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, esse é o primeiro ponto, que conversem e tenha sistemas de conversa, de diálogo com os catadores e os movimentos de catadores, porque eles sabem a resposta para a solução dos resíduos das cidades, entende? Só precisa da voz e participação pública. Eu iria muito por essa linha. Sim. Não, aqui em Aracaju a gente tem... Aqui em Aracaju não, no Brasil todo a gente tem esse problema, né? A gente está enterrando matéria-prima e a gente paga para enterrar essa matéria-prima, né? É pago por quilo todo o... Só um minutinho, peraí. Ok? Quer postar algum lugar? É interessante. Desculpa, Breno. Imagina. É aquela história da minha internet, né? Parece que deu certo. Deixa eu colocar aqui. Então, como a gente estava falando, né? A gente paga por essa matéria-prima que está sendo destinada aos aterros e matéria-prima que é fonte de renda para muita gente, né? Aqui em Aracaju, acho que eu estava pesquisando, a gente tem em média 1.200 catadores, mas cadastrados em cooperativas gira em torno de 400 catadores somente. E isso é meio revoltante, né? Porque a gente está pagando para esse lixo ser enterrado. E vindo vocês com soluções para a gente poder mudar isso é muito importante e é revolucionário, assim, né? Por isso que eu acho que o Cataqui tem sido tão premiado e tão enxergado. Aí eu queria... Diga. A gente tem trabalhado bastante com as prefeituras no cadastro dos catadores. Então, qualquer ação que vocês forem pensar, conta com a gente em relação a esse recurso que a gente tem, que são voluntários, são empresas, enfim, a gente pode fazer um trabalho específico para a cidade, para aumentar o número desses catadores no app. É importante entender também que não é a única solução. Enquanto o Movimento Nacional dos Catadores de Resíduos, né, que é a maior organização que a gente tem que ouvir e tem que aprender com eles, essa questão do catador autônomo ainda tem sido discutida. Sim. Porque o Movimento Nacional entende que o melhor formato de trabalho são as cooperativas. E porque tem previdência, enfim. Mas uma grande parte dos catadores, e aí vem um pouco uma escuta bem atenta com esse público aí que a gente trabalha, vem também que eles não querem apenas um modelo de trabalho. Né? Eles querem ter novos modelos de trabalho, que sejam cooperativas, que sejam outros formatos autônomos. Então, eu acho importante colocar todo mundo para se ouvir. Né? E nós não achamos que o Cataqui é a única solução. Muita gente também vai falar, não, mas o catador tem que ser remunerado pelo poder público, já que ele faz um serviço público, não por mim que estou pagando. E ok, todas essas decisões são bem-vindas, e a gente entende que ainda sendo complementares, ainda são poucas. Sim.
E faz sentido, né? Mas, Porque se a prefeitura paga para as empresas retirarem nosso lixo, porque a prefeitura não pode pagar para os catadores retirarem os exatamente, recicláveis e que exatamente, faz toda a diferença no nosso desenvolvimento sustentável, né? exatamente. A gente, enquanto organização social, a gente tem esse papel, que é testar. Uhum, É pensar em novas formas, em tecnologias, porque às vezes o poder público é difícil implementar uma inovação, né? sim. Então, mas a gente mostra que é possível alguns caminhos. E tem alguns exemplos aí de experiências bem-sucedidas de diálogo com o poder público, ou sempre tem sido um pouco difícil? Olha, eu confesso que, independente do partido que esteja, sempre foi muito difícil. A gente todo ano entrega um manifesto para todo o prefeito aqui de São Paulo, por exemplo, e não adianta. Mas tem, por exemplo, a Prefeitura de Sorriso, no Mato Grosso, fez um trabalho com a gente muito bacana, de colocar toda a assistência social, cadastro, começou a acompanhar a renda dos catadores. Uhum, Então, e ao mesmo tempo estão investindo nas cooperativas, estão investindo em programas de desenvolvimento, de capacitação profissional. sim. Então, não existe uma solução única, né? Uhum, Tem aí a soma. Então, algumas prefeituras, e não vou falar assim muitos estados, que não vai achar que ano de eleição a gente está fazendo propaganda, têm tido abertura, têm usado como um instrumento a mais, não como a solução, mas como um instrumento a mais na implementação das suas políticas. é Mas bacana. são prefeituras mais Uhum, inovadoras, assim, né? não, Não tão antigas. bacana. E quais são assim os próximos passos do Cataqui? Como é que tá as perspectivas? O que é que vocês estão pensando? Além do que você já tinha falado aí de conta um pouquinho Bom, mais pra gente quais são calculadora de as impacto. perspectivas futuras. Tá. O Cataqui é se tornar realmente uma plataforma que a gente possa não só calcular essa questão dos resíduos, mas também das marcas. Então, esse é o grande passo que a gente quer fazer. Um outro ponto muito importante é que no final do ano que vem ele se torna uma plataforma de aprendizagem, né? Aprendizagem virtual à distância. Então, a gente quer fazer um trabalho de educação não só com os catadores, a gente entende que esse trabalho de desenvolvimento é com a sociedade civil que usa o app. Com certeza. Por isso que também no ano que vem entra um sistema de avaliação do catador e entra um sistema de avaliação do usuário, Uhum, que muito catador vem falar para a gente que, olha, o usuário precisa saber tal coisa, olha, o sim. usuário precisa... Então, também a gente vai entrar em um trabalho de usar a ferramenta tecnológica para ser uma plataforma virtual de aprendizagem. Então, já começamos o projeto piloto agora no final do ano que vem a gente estrutura e depois ele passa para o aplicativo também. E aí vai ser bem diferente, porque quando a gente fala de catadores, a realidade é WhatsApp, é SMS, não é bem um EAD bonitinho como a gente está acostumado. Então, tem todo um trabalho aí pedagógico de novas ferramentas, microlearning, né? Então, tem milhares de outras coisas que a gente vai atuar aí nesse campo. E a gente quer, sim, cada vez mais, eu acho que a gente sempre fala muito da renda do catador no Cataqui, né? Sim. Mas teve uma coisa que eu acho muito importante frisar e para a gente é o maior resultado, e ele é subjetivo. Eu estava vendo uma mensagem do Bira, que é um catador de Salvador, ele falou assim, hoje é o primeiro dia que eu recebi aqui um serviço para prestar num condomínio de alto luxo aqui em Salvador, o porteiro abriu a porta para eu entrar, eu entrei com a minha carroça, e eu estou indo fazer um serviço e ele vai me remunerar. E ele falou assim, ele nem citou o valor, ele falou, é a primeira vez da minha vida que eu entro num condomínio. Então, eu acho que a tecnologia pode quebrar alguns muros. Quem de nós imaginou que podia fazer um contato direto com o catador, Sim, sabe? sim. E Então, essa imagem da marginalização do catador, né, de como dos moradores de rua e assim, eles fazem um grande serviço para a sociedade, né, e a sociedade precisa enxergar eles dessa forma. exatamente. Eu acho que a gente quebra um muro. E esse muro pode... O Cataqui pode ser um instrumento de quebrar alguns muros. O Alex, ontem, do Movimento Nacional, estava vendo uma live dele, um site muito legal que se chama Papel de Catador, que são catadores falando para catadores, e o Alex, do Movimento Nacional, estava lá e ele falou uma coisa que eu achei linda. Ele falou, catadores são a relação humana da sociedade com a reciclagem. Então, se a gente não entender isso, e sempre vão existir, se a gente quer humanizar o processo, são os catadores que fazem isso. Então, acho que o Cataqui transforma, não é
num Uber ali, não era um motorista, era uma pessoa, tem uma história quando você abre ali. Sim. Né? Então, a gente gosta muito de ouvir os depoimentos dos catadores, não que falaram que aumentaram renda, esses a gente sabe que vai aumentar a renda. Eles estão trabalhando mais também, entendeu? É justo. Agora, quando eles falam que, putz, foi convidado para uma escola para dar uma aula, fui, enfim, estou entrando em condomínios, comecei a perceber que não sei negociar muito bem com esse cliente, será que eu tenho algum lugar que eu busco algum tipo de conhecimento? É aqui para a gente que está a transformação do aplicativo. Assim. Bacana. É a transformação da sociedade, né? De tentar enxergar as coisas de outra forma, isso é muito importante. Exatamente. E falando um pouco de renda, assim, porque é muito pouco, né, o que eles recebem por tipo de material. Só para deixar claro para quem está ouvindo, assim, a relação dos preços, né? Acho que alumínio é o que eles recebem um pouco mais, papelão, vidro muito pouco. O porquê disso do vidro ser muito pouco? Vidro é 100% reciclável e 0% reciclado, né? Bom, vamos lá. Latinha é ouro, R$ 3,50. Com a pandemia chegou a cair bastante a R$ 2,50. Eu não sei qual é a transição que está dependendo de cada estado brasileiro. Mas, se a gente pensar que o quilo para chegar em R$ 3,50 são mais de 100 latinhas, não é pouca coisa, né? Mas o fato de ser este valor, 99,8% da cadeia se recicla. Então, hoje as latinhas passam por todo o processo, pouquíssimo, porque jogou uma latinha na rua, você vai ver, 10 minutos ela já sumiu. Agora, o vidro, o que acontece? Ele é pesado, para carregar, inclusive, né? Ele quebra, ele machuca, e você tem ali o quilo do vidro a 8 centavos. O catador não pega porque não compensa. Se o papelão, por exemplo, paga 30 centavos, por que eu vou pegar vidro? É pesado, que vai... Então, eu acho que a questão do vidro é uma questão bem complexa para a gente entender enquanto sociedade. Por quê? Vamos lá, né? Se ele não é reciclado hoje, por quê? Porque o valor dele no mercado é muito pouco. Outra coisa, por que a gente descarta tanto vidro se ele é reciclado? Então, tem um papel também da gente pensar, se não foi possível evitar consumir vidro, será que ele não tem uma função de reutilização? E aqui tem muita coisa legal. Muita coisa, assim. Eu lembro que a gente viu há pouquíssimo tempo uma festa de 15 anos que todos as florzinhas do centro de mesa era uma garrafinha ali de 250 ml de vidro pintado. Lindíssimo, super bonito. Então, o vidro é uma questão complexa. Papel, enfim. O cobre, que é a coisa mais cara de todas, é R$ 12, mas isso é raro, então a gente nem considera. Então, hoje os catadores acabam optando aí pelo papelão e pela latinha por essa questão. O papelão, porque é fácil de achar, não é que pague bem, 30 centavos é muito pouco, mas pelo volume acaba pesando bastante. E as latinhas pelo preço. Tem um trabalho agora de olhar PET, né? Tem aí algumas grandes marcas aí do mundo, especialmente a Coca-Cola, falou que até 2030 vai zerar a logística reversa da PET. A gente acredita que é possível, mas para isso precisa aumentar o valor de mercado da PET para os catadores pegarem. Porque são eles que pegam 90%, nenhum desses instrumentos, seja vidro, papelão, etc., vai ter um aumento na reciclagem se você não aumentar o valor dele, que é fácil. Não tem como. Exatamente. É bom deixar claro isso, né? Que os catadores são responsáveis por 90% do que é reciclado no Brasil e que apenas 2%, entre 2% e 3%, é o que é reciclado de tudo que é todo resíduo que a gente gera. Isso é... Perfeito. Perfeito. É revoltante, mas... E aí também você vai entrar, acho que a fundo, quando você estiver bem a fundo sobre esse tema, você vai entender as relações entre ferro velho, primeiro comprador, segundo comprador, indústria, e você vai vendo que aquele R$3,50 que o catador recebeu ali no início, chega a 15 lá em cima. Então, tem aí a cadeia de... Isso poderia ter uma interferência do poder público, né? Talvez dessa destinação, desse elo direto. Eu acho que o poder público serve para isso, a política serve para isso, né? Para a gente abrir diálogo e abrir comunicação entre todos os setores. Eu acho que esse é o... A gente está com um projeto piloto com... Desculpa, gente. Eu tenho alarme para tudo na minha vida.
A gente tem um projeto piloto agora que é aumentar o valor da PET aqui em alguns ferros velhos de São Paulo para ver se aumenta a coleta. Esse é um projeto projeto piloto, a gente termina ele no final do ano para ver os resultados. Sim. Porque a PET, gente, nos mares está absurdo, né? Uhum. E agora com a pandemia ainda surgiu, já entrou as máscaras, as luvas, já é um outro problema aí um outro problema também que não se recicla, né? E não pode ser descartado. Exatamente. Estamos E o gerando grande cada problema vez mais. desses produtos chegarem contaminados na mão dos catadores. Exatamente. É outra questão para você pode falar também um pouquinho de como a gente, eu acho que isso serve geral, né? Não só para o cataqui, mas para quem está fazendo seu descarte em casa desses materiais. Continue separando, dê quarentena para os seus produtinhos. De preferência, a quarentena é sério, deixe lá 14 dias, dependendo do material que é, você pode deixar menos. E depois descarta na rua, de preferência colocando que é um material reciclado, sabe? Senão vai direto para a coleta normal. Sim. Então, se não tiver espaço, gente, infelizmente não tem como dar uma recomendação. Assim, às vezes eu sei que todo mundo às vezes mora em apartamento pequenininho, fechadinho, não dá para guardar. Aí, dá para colocar num saquinho fechado, deixar lá no cantinho um tempinho, né? Se puder, é a melhor indicação. E coloque ali, ó, ali fora, do catador mesmo, né? São latinhas. Ficar em quarentena, qualquer coisa nesse sentido, traz acolhimento, amorosidade, e não está prejudicando o catador, pelo contrário. Sim. Alice, é isso. Muito obrigado. Eu queria agradecer pelos esclarecimentos aí, pela presença. E tô nessa luta aí. Quem sabe a gente não consegue trazer o cataqui para aqui, de fato, né? Cataqui para aqui, ó, rimou. Gostei. Gostei. Não, perfeito. Conta com a gente também. Boa sorte aí na campanha, né? A gente sabe que hoje em dia campanhas envolvem muito a questão de dinheiro versus eleição. Sim. Acompanho bastante, a gente trabalha no escritório aqui em São Paulo, que são várias organizações que trabalham com democracia, que é o Pacto pela Democracia, os nossos, enfim. A gente entende essa questão das eleições serem ainda muito complexas. Né? Ainda é muito difícil fazer política direito, né? Mas é isso, acho que a gente precisa querer fazer diferente para poder fazer a diferença, né? Então... Perfeito. Conta com a gente no que a gente puder, tá bom? Tá bom, muito obrigado, um beijão e se cuida. Beijo. Você também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.